Sabe aquele momento depois de um prato bem pesado, tipo uma feijoada, um hambúrguer daqueles? A gente encosta na cadeira e fica pensando, né? Para onde vai tudo isso? O que que acontece assim de verdade com toda aquela gordura que a gente comeu? Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo no material de uma aula de medicina para mapear essa jornada. A missão é entender a bioquímica normal, o caminho certinho, para depois sacar o que acontece quando esse sistema falha. Ok, vamos desvendar isso? É uma jornada fascinante, de verdade, porque a logística que o corpo criou ela é robusta, mas ao mesmo tempo super delicada. Total. Não é só comer e guardar. É um processo, sabe? Cheio de checkpoints, de mensageiros químicos. Meu primeiro palpite, assim, de bate-pronto, seria que tudo começa na boca ou talvez no estômago, com ácido. É por aí mesmo que a digestão da gordura pega no tranco? É um palpite super lógico e até acontece alguma coisinha ali nesses lugares, mas é quase nada, sabe? A digestão efetiva mesmo, o evento principal que prepara a gordura, ele começa bem mais pra frente. Ah, é. O palco de verdade dessa operação é a primeira parte do intestino delgado, o duodeno. Que curioso. E isso me lembra uma coisa que a fonte cita. Aquela dor bem específica, sabe? Na parte de cima, à direita da barriga, que às vezes a pessoa sente depois de uma refeição gordurosa. A dor pós-prandial. Isso. Se o palco é o duodeno, essa dor tem a ver com ele. Qual é a conexão? A conexão é total. E é um exemplo lindo de como o corpo se comunica. Quando a gordura chega no duodeno, ela dispara um tipo de alarme. Um alarme. É, células especiais ali na parede do intestino, as células I, elas sentem a gordura e liberam um hormônio no sangue, a colecistoquinina, ou CCK. Ah, um hormônio, então é um mensageiro que sai viajando pelo corpo e a mensagem dele causa dor. A mensagem dele é: ei, vesícula biliar, chegou gordura. Libera a bile. A função do CCK é fazer a vesícula se contrair. Se a vesícula está saudável, a gente nem sente. Ah, entendi. Mas se ela estiver inflamada, numa colecistite, por exemplo, essa contração num órgão que já está sensível, aí sim causa uma dor aguda. A dor é um sintoma, não o objetivo. Certo, a dor é um efeito colateral de um sistema tentando funcionar. Ok, a bile foi liberada. Mas, assim, a bile é o que exatamente? É mais uma enzima que nem as do pâncreas que sai quebrando tudo? Ótima pergunta, porque essa confusão é super comum. A bile não é uma enzima, ela não digere a gordura quimicamente. A função dela é mais mecânica. Pensa num detergente. Detergente. Tenta misturar óleo e água. Pode chacoalhar o quanto quiser, o óleo vai formar umas gotas grandes e se separar. Certo. Agora, se você pinga umas gotas de detergente ali, o detergente quebra aquelas gotas grandes em milhares de gotículas minúsculas e não deixa elas se juntarem de novo. A bile faz exatamente isso com a gordura, ela emulsifica. Ah, E essa estrutura, a gotinha de gordura envolvida pela bile, se chama micela. que legal. Então a bile prepara o terreno, ela não faz o serviço sujo, mas organiza a bagunça para as ferramentas de verdade poderem trabalhar. Perfeito, é essa analogia. Com a gordura toda divididinha nessas micelas, a área de superfície para ação das enzimas fica, nossa, imensa. E aí sim entra a artilharia pesada do pâncreas. A lipase pancreática. Exato. Essa enzima sim vai lá e quebra os triglicerídeos dentro das micelas. Desmonta tudo em pedacinhos. Ácidos graxos e glicerol. E esses pedacinhos, agora sim, são pequenos o suficiente para atravessar a parede do intestino e entrar nas células, nos enterócitos. Eles passam pela membrana da célula e aqui acontece uma das coisas mais geniais e bizarras do processo todo. Manda. Assim que os ácidos graxos e o glicerol entram na célula, eles são imediatamente reagrupados. O corpo reconstrói eles de volta em triglicerídeos. Peraí, o quê? Isso não faz o menor sentido. O corpo gastou energia, gastou enzima para desmontar tudo, só para montar o quebra-cabeça de novo do outro lado da parede. Por quê? Parece um desperdício, né? Mas a fonte usa uma analogia perfeita. É como o noturno dos X-Men. O noturno.
Ele não atravessa a parede sólido. Ele vira aquela fumaça, passa pela parede e se remonta do outro lado. Os triglicerídeos são grandes demais para passar. São sólidos. Os ácidos graxos são a fumaça. E uma vez lá dentro, eles precisam se reagrupar para a próxima etapa da viagem. Cara, que analogia fantástica. Ok, o noturno se remontou. Os triglicerídeos estão dentro da célula do intestino de novo. E agora? Como eles saem dali? Eles precisam de uma embalagem para a viagem. Não dá para jogar a gordura pura no sangue, que é um ambiente aquoso. Seria um desastre, óleo na água. Certo. Então, ali dentro da célula, esses triglicerídeos são empacotados num container microscópico. Esse container se chama quilomicron. Quilomicron, um container de carga. Gostei. E imagino que ele precise ser bem construído. Extremamente. A versão inicial é o quilomicron nascente, um bebezinho. E a montagem dele depende de uma proteína que é tipo o chassi, a estrutura toda, a apolipoproteína B48, a ApoB48. Entendi. Sem essa ApoB48, não tem pacote. A gordura fica presa. Exato. E com o pacote pronto, qual é a rota de entrega? A lógica seria ele cair direto nos vasinhos de sangue do intestino, né? E mais uma vez, a biologia surpreende a gente. O quilomicron é grande demais. Ele não cabe nos capilares sanguíneos. Não cabe. Não. Então ele pega uma rota alternativa, o sistema linfático. Sistema linfático, mas eu sempre pensei nisso como, sei lá, defesa, imunidade, gânglio inchado. O que a gordura da feijoada está fazendo lá? Pegando la carona. Os vasos linfáticos são mais permeáveis, eles conseguem absorver essas partículas grandes. A fonte até conta um detalhe incrível. Qual? Depois de uma refeição bem gordurosa, a linfa, que é um líquido claro, fica com a aparência leitosa, de tanto quilomicron. É um rio de leite de gordura passando ali. Que imagem! Essa carona vai até um vaso grande perto do pescoço, o duto torácico. E só então tudo é despejado na corrente sanguínea. Que desvio gigantesco. Então o quilomicron bebê finalmente chega no sangue. Mas ele ainda é nascente, ele precisa amadurecer antes de entregar a carga. Precisa. Ele ainda não tem o endereço nem a chave para entrega. E quem dá isso para ele é outra lipoproteína famosa, o HDL, o tal do colesterol bom. Ah, o HDL entra em cena agora. Exato. O HDL se aproxima do quilomicron nascente e doa duas proteínas para ele. A apolipoproteína C2 e a apolipoproteína E. Com isso, o bebê vira adulto. Tá pronto para trabalhar. Certo. Agora maduro, ele começa a circular. Mas como ele sabe onde parar? E como os tecidos, tipo músculos, sabem que a encomenda chegou? É aí que entra a CAI, uma das proteínas que ele acabou de ganhar. Ela é um sinalizador. Nos tecidos que usam ou guardam gordura, tem uma enzima esperando na parede dos vasos, a lipase lipoproteica capilar, a LPL. LPL? Quando o quilomicron passa, a CAI dele conversa com a LPL e ativa ela. É como ler um código de barras. E a LPL ativada é que descarrega a mercadoria. Perfeitamente. A LPL começa a puxar os triglicerídeos para fora do quilomicron, quebrando eles de novo para poderem entrar nas células do músculo ou do tecido adiposo. É uma orquestra de uma precisão incrível. E sabe, para quem está estudando isso, tipo na faculdade de medicina, entender a função de cada músico dessa orquestra, cada proteína, cada enzima, é o que separa decorar do raciocínio clínico de verdade. Totalmente. E esse raciocínio é uma habilidade que se constrói na prática, né? Enfrentando problemas, questões. Falando nisso, para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, voltando para o nosso quilomicron, que agora já está quase vazio, o que acontece com a carcaça do container depois da entrega? Essa carcaça, o remanescente de quilomicron, continua circulando. E aí entra outra proteína
que o HDL deu a apolipoproteína E, a ApoE. Certo. Ela funciona como uma etiqueta de devolver ao remetente. E o remetente, no caso, é o fígado. O fígado tem receptores que reconhecem a ApoE, agarram esse remanescente e o tiram de circulação para reciclar. Fim da linha. Uau! A jornada completa. E o mais legal da fonte é como ela conecta cada uma dessas etapas a uma doença específica. Não é aleatório. É a beleza da fisiopatologia. Se você entende o caminho, entende onde o carro pode quebrar. A fonte mostra 3 cenários clássicos. O primeiro ponto de falha pode ser logo lá no começo. Na hora de construir o container, na célula do intestino. Isso. Numa doença genética rara chamada abetalipoproteinemia, o problema é a falta daquela proteína estrutural, a ApoB48. A ApoB48, o chassi do container. Então, sem o chassi... O container não é montado. A consequência prática é que a gordura é absorvida para dentro da célula, mas não consegue sair, fica entalada ali. Nossa, e isso causa o que no paciente? Uma má absorção severa de gorduras e de vitaminas que dependem dela, como a A, D, E e K. Isso leva a um monte de problemas neurológicos, de crescimento... Entendi. E o próximo ponto de falha? Na entrega da gordura. Exato. Naquele momento em que a LPL precisa ser ativada. Aqui o problema pode ser na própria enzima, a LPL, ou na proteína que ativa ela, a CI2. A fechadura ou a chave. Perfeito. Em ambos os casos, o quilomicron está lá, maduro, lotado de gordura, mas não consegue descarregar. E o que acontece quando os caminhões de entrega não descarregam? O trânsito para. Para tudo. O sangue fica entupido de quilomicrons. Os níveis de triglicerídeos vão para a estratosfera. A fonte fala em valores na casa dos milhares. O normal é abaixo de 150. Milhares. Isso é perigosíssimo. Qual é o risco de ter tanto triglicerídeo assim no sangue? O risco agudo mais temido é a pancreatite. Esse excesso todo de gordura pode causar uma inflamação violentíssima no pâncreas. É uma condição extremamente dolorosa e que pode ser fatal. Puxa vida. E a terceira falha, que acontece lá no final do processo, na reciclagem. Isso mesmo, na disbetalipoproteinemia familiar. Nesse caso, a entrega da gordura até funciona, mas um problema está no fígado. Ele tem um defeito no receptor que reconhece a ApoE. A etiqueta de devolver ao remetente. Exato, o fígado não consegue ler a etiqueta para recolher o lixo. É como se o serviço de coleta de lixo da cidade parasse de funcionar. Os remanescentes, o lixo da entrega, ficam se acumulando na corrente sanguínea. E esse lixo é tóxico. Ele é altamente aterogênico. O acúmulo desses remanescentes acelera demais a formação de placas de gordura nas artérias. O risco de infarto, de derrame, em idade jovem aumenta drasticamente. Impressionante. Cada doença é um retrato perfeito de uma única peça quebrada nessa máquina. Então, recapitulando a jornada toda. Refeição, emulsificação pela bile, absorção e reempacotamento em quilomicrons, rota pela linfa, amadurecimento no sangue com a ajuda do HDL, entrega da gordura e, por fim, a limpeza dos restos pelo fígado. Essa é a sequência. E a ideia central que a fonte deixa muito clara é que entender esse caminho lógico é muito mais poderoso do que só decorar nomes de doenças e proteínas. É sobre raciocinar onde o processo falhou. A fisiologia é o mapa para a gente entender a patologia. Exatamente. E, sabe, para deixar um pensamento final, a gente focou o tempo todo em como a gordura entra, é transportada e guardada. Mas a fonte menciona, bem de passagem, uma outra enzima, a lipase hormônio sensível, que fica dentro da célula de gordura. Isso abre uma outra porta, né? O que acontece do outro lado? Quais são os sinais que dizem para o corpo, ok, agora chega de guardar, vamos começar a queimar. A jornada de volta. A jornada de volta, como a gente tira a gordura do estoque para usar como energia. Essa é uma outra história bioquímica igualmente fascinante.